Repete comigo: charcutaria. Esse é o nome oficial para salames, copas, presuntos, linguiças, bacons, salsichas e afins. Que os queijos não me ouçam, mas dizem que eles também fazem par perfeito com os vinhos. Não vou me meter nessa disputa, só quero saber o que servir com vinho em casa. E para abordar este assunto de maneira bem completa, hoje a gente conta com 2 especialistas. Um deles que arrasa nos vinhos e vai nos ensinar a fazer a harmonização. Mas a gente começa com o Manu, que vai falar sobre charcutaria e está aqui para nos contar quais são os itens que não podem faltar na nossa recepção. Manu, explica pra gente o que é charcutaria. Eu sempre chamei de embutidos e frios, não é a mesma coisa? Então, é assim, a charcutaria é uma arte de preparar uma carne. Por quê? Nasceu na antiguidade, quando não existia nada de refrigeração, né, nenhuma técnica diferente de conservação. Essa era a técnica principal de conservação das carnes. E veio evoluindo, né, com o tempo. E a gente agora tem uma infinidade de produtos, né, como você pode ver aqui. Por exemplo, o nosso salame, essa é uma calabresa. A gente chama de rei dos embutidos, que é o presunto cru. Pastrame, que é uma carne bovina. Então já tem, né, outros tipos de carne, não só carne de porco, como é fácil pensar. E tem várias, evoluindo, tem, né, várias outras técnicas. Por exemplo, a defumação, que ajuda, né, a baixar a carga bactérica e dá um sabor diferente também. A salmoura, por exemplo, usar nitrito e nitrato, que são sal, né, a gente chama de sal de cura. Existem muitos processos para fazer charcutaria. Existem vários processos. Mas existe um tipo de carne específica para fazer ou dá para fazer charcutaria com várias carnes? Não, pode usar vários tipos de carne. Como você estava falando, né, a principal é a carne de porco, mas pode usar, por exemplo, a carne bovina. Aqui tem um pastrame que a gente a Cerati faz com a parte, o corte do coxão duro. É o corte inteiro in natura, né? Não é processado. Se você quer pegar uma fatia, eu já te mostro. É esse daqui. Esse daqui é o pastrame. Ó, você vê, não tem capa de gordura, mas tem esse marmoreio que dá um sabor diferente. Vou experimentar. Pode experimentar. Ele é curado e defumado. E tem um outro corte bovino que a gente tem, que é a picanha. Todo mundo conhece a picanha, mas é uma picanha que passa pelo mesmo processo de cura e defumação. E você consegue já ver pela, né, capa de gordura que é típica da corte da picanha. Eu sei dizer que é saboroso. Muito gostoso, tem um sabor... Ele é intenso, mas não tanto, né? Como é intenso o salame, pela defumação, mas é um corte, é uma carne delicada. Né? É delicado. Você falou a palavra certa. E a gente vai até a carne de frango, tem o nosso peito de frango defumado também, que é um produto que, né, as pessoas, não sei, um pouquinho mais fit, né, gostam de escolher porque tem menos gordura. O peito de peru também é incluído? A gente da Cerati não tem, mas tem na charcutaria, sim. E quais os principais produtos para fazer charcutaria? Eu vi que tem, esse daqui mesmo tem uma coisa colorida aqui. Tem vários ingredientes que a gente pode usar. Por exemplo, esse é o nosso salsichão com picles. Então tem picles, exatamente. Mas a gente usa pistache, por exemplo, na nossa mortadela. Usamos azeitona, pimenta, isso mesmo. Acertei. E quais os produtos de charcutaria que a gente consegue encontrar com facilidade? Quando você entra no mercado, tem vários tipos, né? Aqui não temos, mas todo mundo conhece o bacon, por exemplo, bacon defumado. Mas por exemplo, vamos aqui, presunto cru, o salame. A gente tem vários tipos de salame. Esse é um hamburguês defumado, que é um diâmetro um pouquinho maior. E como você pode ver, as pontinhas, né, de gordura são bem pequenas, é bem processado. E a particularidade dele é que tem a pimenta branca inteira. Então, na fatia, você, às vezes, né, encontra a fatia de pimenta. E quem gosta de pimenta, né, é um sabor muito. refrescante. Mas a gente tem o italiano também, que é um diâmetro um pouquinho menor. E
A gordura, nesse caso, é processada um pouquinho maior, então tem essa diferença. E tem outro tipo de produto, como eu estava te falando, pastrame, tem vários tipos de calabresa, presunto defumado, presunto cozido, as nossas mortadela, que né, acho que é o nosso caro-chefe, vários tipos de produto mesmo. Então, possibilidades nós temos muitas. Como conservar a charcutaria em casa? Então, é muito importante quando você abre a peça, por exemplo, de salame, você tem que embalar, né, no plástico filme e com certeza guardar na geladeira, não pode ficar fora, não pode ficar em temperatura ambiente. Tem algum tipo de produto, falando de salame, que pode ficar fora quando ele é embalado, mas abrindo ele, aí você tem que pôr na geladeira e guardar refrigerado. Tem um tempo de consumo depois que abre? Sim, o tempo é relativamente breve, uma semana, enfim, 10 dias no máximo. As copas e os salames têm uma pelezinha ao redor. Eu preciso tirar essas peles para consumir? Então, eu vou falar assim, o nosso salame não tem essa pele, porque vem embalado a vácuo, então já é protegido. Essa pele serve para proteger, né, a carne e dá, né, também uma forma, a forma mais redondinha assim. Mas sim, tem que tirar na hora, né, quando você fatia, aí você tira a pelinha que está para fora. E qual a espessura ideal para, não sei se varia de produto para produto, tem que ser fininha aquela fatia, altera o sabor se eu corto mais grosso ou mais fininho? Altera um pouquinho, altera um pouquinho. A fatia a gente sempre sugere, né, de comer bem fininha, quase transparente, porque a experiência no paladar é realmente diferente. Pode gostar de uma fatia mais grossa? Claro, cada paladar é diferente. Mas, por exemplo, se você vai e corta o salame na faca, não vai ser tão fino assim. Porque a faca, tipo, quando você corta, fica um pouquinho mais grosso. Mas quando você vai comprar no mercado, que né, a pessoa, né, o atendente fatia com a máquina, você pode pedir para fatiar bem fininho. Principalmente a mortadela, a gente, né, sugere, mortadela ou presunto cru, sugere de pedir, né, a fatia bem fininha. E esses têm sabores muito fortes, né? Talvez mais fininho para a gente aproveitar melhor, né? Eu falaria marcante, falaria, né, forte. Sim, é forte porque é um produto curado, né? Então tem, por exemplo, eu vou te falar, o presunto cru tem só 3 ingredientes: carne, sal e tempo. Então, assim, a peça, como você vê aqui, é a pata inteira traseira do porco que passa por um processo de salga e depois fica aí pendurado pelo menos 12 meses. Então, no mínimo. Então, é um processo, um ano. Então, é um processo muito longo. E a gente gosta de falar que o tempo é um dos ingredientes, porque ajuda, né, na criação do produto final. E o sabor é inigualável. O sabor é inigualável. Não temos o que falar. Manu, você trouxe uma gama de produtos aqui. Você tem o seu predileto? Olha, acabei de falar. Difícil, né? Não, com certeza eu gosto do presunto cru. Quer provar? Eu quero. Olha, esse daqui é o nosso San Daniele. Eu como então, com pele, com tudo. Sim, não tem pele. Tem a gordura e tem a carne. Posso fazer isso que eu tô fazendo? Eu tô partindo com a mão. Muita gente faz o quê? As pessoas tiram a gordura, mas eu sugiro de não fazer isso. Por quê? Porque a carne é que absorve mais o sal. Então, quando você come a gordura com a carne, o sabor é balançado. Quando você come só a carne, às vezes fica um pouquinho mais salgado. Então tem essa balançadura. Assim, desculpa aí. Eu estou entendendo em tempo real isso que você está falando. Parece que equilibra. O sabor tem que ser equilibrado. Claro, se você não gosta e tira, não acontece nada, mas a gente sempre sugere de não tirar a parte da gordura, que é uma parte fundamental, né, da fatia do presunto cru. Esse principalmente, o San Daniele, é importado de uma cidade, né? Ele é feito em San Daniele, é uma cidade lá do norte da Itália. E a gente não produz aqui os presuntos crus, mas a gente importa. E tem os importados da Itália, os principais são o San Daniele e o Parma. E tem os importados da Espanha, que são o Serrano, o Ramon Serrano e
e o pata negra, que provavelmente todo mundo conhece com esse nome. E vou falar uma curiosidade para você, às vezes você pode encontrar na fatia de presunto cru alguns pontinhos brancos. Muitas pessoas falam, nossa, é um produto estragado, é mofo. Não é absolutamente assim. Esses chamam cristais de tirosina. Não é nem sal, é uma enzima que aparece depois de um longo processo de maturação. Então, essa é uma dica muito importante. Quando vocês veem que na fatia de presunto cru tem esses pontinhos brancos, é sinal que esse é um produto de qualidade e não que é um produto estragado. Não faz mal, faz parte do processo. Exatamente. Além da defumação, quais outras técnicas podem ser usadas para fazer charcutaria? Vamos começar da mais, acho, famosa, que é a maturação. Por exemplo, o nosso presunto cru. Faz o quê? A gente imerge ele no sal. O sal faz o quê? Ele tira, né, a umidade da carne e depois a gente pega essa peça, a gente não, né, na verdade, essa peça vem pendurada em um ambiente com uma temperatura e uma umidade, né, controlada e fica aí, maturando, esperando, por pelo menos 12 meses. Um ano. No mínimo, porque tem peças de presunto que chega até 48 meses. Então é bastante tempo, né? Bastante tempo. Depois a gente tem a salmoura, que é a imersão da peça, da carne, em um líquido com sal. E tem a marinada, que é também a imersão em especiarias, temperos. O que acontece no processo de maturação do presunto cru? Olha, como te falei, ele fica maturando pelo menos 12 meses. Um ano. Certo, um ano. É um processo que é chamado eletrólise, onde as fibras da carne se misturam com o marmoreio, né, da gordura, e o sal penetra nas fibras, né, e se cria essa mágica, né, onde a carne fica assim. Podemos quase falar que quase um cozimento, mas na verdade continua sendo uma carne crua, né? Para isso que a gente chama de presunto cru. E vira esse presunto que a gente tem aqui, esse produto que a gente tem aqui. E o sal tem alguma proteção contra as bactérias que podem surgir? O sal desidrata a carne, tira o líquido. E o líquido é uma das principais razões porque que faz as bactérias chegar no produto. Então, tirando a água, já a gente tira um dos elementos que a bactéria vai procurar no produto. Manu, eu vi que você trouxe uma gama de produtos aqui. Explica o que é cada item. Posso falar só uma coisa antes? A gente tem mais de 70 produtos diferentes. Então, esses são bem, né, uma seleção bem pequena, né, comparado com tudo que a gente tem. Mas vamos lá. Aqui temos o nosso pastrame. O pastrame é um corte bovino que vem do colchão duro. Ele é cozido, curado e defumado. Se você quer pegar, posso pegar para você? Ó, olha o marmoreio da fatia, né? Não tem capa de gordura como a picanha. A gente tem também uma picanha defumada e você vê a diferença, né? Porque todo mundo conhece a picanha. Mas tem a nossa a capa de gordura típica fora, né? do corte. Essa não tem, mas tem um marmoreio que dá um sabor diferente na carne. Vou deixar aqui. Aqui temos uma calabresa. É uma calabresa cozida, defumada e, como você pode ver... É pimenta? É pimenta, não é tão apimentada, né? Levemente apimentada. Aqui tem o que a gente chama de salsichão com picles. É a massa da salsicha, né? Só que é num tamanho maior para, né, para consumir, por exemplo, num café da manhã, um café da tarde. E tem, olha como é colorido, tem os picles, né, picado na massa. Aqui tem um dos nossos salames, que é o salame hamburguês. Tem uma particularidade, por exemplo, se você ver aqui, esse é o nosso hamburguês, esse é o nosso italiano. Ele é de um diâmetro maior, mas a carne e os toucinhos, né, essa gordurinha que você vê, são processados menores, são bem pequenininhos. Diferentemente do italiano, que tem um diâmetro menor, mas a carne e os toucinhos são um pouquinho maior.
Outra particularidade do salame hamburguês é que tem essa pimentinha, a pimenta branca em grãos, né? Então, quando você pega a fatia, às vezes, né, você encontra uma fatia de pimenta. Quem gosta de pimenta ama esse tipo de salame. Aqui tem a copa, não temos aqui fatiado, mas a copa é um corte inteiro, então não é um produto processado, que vem, né, atrás da cabeça, né, do suíno. E a gente tem defumada e não defumada. Essa não é defumada. E depois a gente chega no o que a gente chama de príncipe, né, da charcutaria, que é o presunto cru, que é essa belezinha aqui. E aqui temos fatiado, se você quer provar. Quero. Temos vários tipos de presunto cru. Esse é um San Daniele. E San Daniele é uma pequena cidade no norte da Itália, onde tem vários produtores, mas tem, por exemplo, outro famoso da Itália é o Parma, que provavelmente todo mundo conhece, né? Todo mundo fala de presunto Parma, mas o Parma é um dos presuntos crus da Itália. E a gente importa também da Espanha, que são os presuntos crus espanhóis, são o presunto cru serrano, né? O jamón serrano e o pata negra. Manu, você falou da massa da salsicha. Me conta um pouco sobre esse processo. São dois processos diferentes. A gente tem né, os cortes in natura, por exemplo, o pernil e a copa. Aqui também, né, eu estava te falando do colchão duro. E tem uns produtos que são processados. E aqui, né, tem a salsicha, a calabresa. E, por exemplo, vamos falar do nosso carro-chefe, que é a mortadela tradicional. E mortadela Bologna. Qual que é a diferença entre Bologna e tipo Bologna? Que você conhece, por exemplo, o CMS? Não. Então, vou te falar muito rapidamente. CMS é carne mecanicamente separada. É um nome bonito para descrever um produto que não é de alta qualidade, que é praticamente o que é. É tudo que resta da carcaça do animal. Pele, tendões, unhas, assim, tudo processado, né? E vira uma massa líquida. Na nossa mortadela, nas nossas mortadelas, não tem CMS, então é só carne bovina e suína, no caso da nossa mortadela tradicional, e os tocinhos e o tempero. E é isso, então, esse é o nosso diferencial, isso porque a gente chama de mortadela Bologna. E quando você vai no mercado ou na padaria e vê mortadela tipo Bologna, essa palavrinha tipo, esse é um segredo, significa que tem uma parte de CMS, uma percentual, né, de CMS. Esses todos aqui são produzidos no Brasil? Tirando o presunto cru, sim, todos os outros são produzidos aqui no Brasil. Manu, adorei o nosso papo. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Agora eu vou sair especialista em charcutaria. Eu que agradeço. E já já a nossa especialista em vinhos vai vir para cá para a gente harmonizar vinhos e charcutaria. Estela, na sua opinião, o que é mais desafiador na hora de harmonizar? Queijos ou charcutaria? Essa é uma boa pergunta e eu acho que, apesar dos dois terem uma grande diversidade de produtos e terem seus desafios, a charcutaria é mais desafiadora, porque a gente está falando de carne, a gente está falando de um produto que algumas peças, né, algumas partes vão ter bastante gordura e aí isso traz uma sensação de untuosidade na boca. Você precisa de um vinho que acompanhe, que tenha peso, que tenha acidez para limpar essa gordura e algumas carnes também vão ter um toque de umami, que é o sexto sabor, né? E dependendo do vinho pode dar bem ruim, então é mais desafiador. E os itens mais comuns de charcutaria são feitos de carne vermelha. Isso exclui algum tipo de vinho nessa harmonização? Não necessariamente. Eu sei que quando a gente fala de harmonização, a regrinha, né, é vinho tinto com carne, vinho branco com peixe, mas a gente pode harmonizar mesmo carnes vermelhas com vinho branco também. Vai depender da intensidade de sabor que tiver essa peça. Como eu falei, gordura, né?
o vinho branco ele tende a ter mais acidez. Então você tem ali um vinho branco com bastante acidez, que dependendo do item, vai harmonizar super bem. Inclusive, a gente tem um vinho branco para falar sobre ele aqui. Então, isso não chega a ser uma coisa que exclui um produto, não. Estela, dicas básicas para harmonizar vinhos e charcutaria. Vamos lá, então a básica é você pensar em peso dos dois, né? Então, peso da sua charcutaria e peso do seu vinho. Se eu tenho um item leve, de intensidade de sabor, uma textura mais delicada, eu vou precisar de um vinho mais leve. A mesma coisa, de intensidade de sabor, um corpo mais leve. E se eu tenho alguma coisa mais pesada, com um pouco mais de gordura, um sabor mais intenso, aí eu vou pensar num vinho que seja um pouco mais intenso, tenha sabores mais fortes para poder acompanhar de igual para igual. E para cada item que está aqui, qual vinho você acha que combinaria? Vamos testar na prática? Vamos! E a gente vai começar falando do branco, então, né, para ver que o branco pode harmonizar com charcutaria, com itens de carne vermelha também. Você falou que o vinho branco ele tem um sabor, mais acidez. Mais acidez, exatamente. Vou colocar aqui. E aí a gente pode provar o vinho sozinho antes, pra gente ver como ele fica na boca. A gente deixa o vinho passear na boca, depois que a gente engole, a gente percebe que... Vê se você percebe essa sensação que eu tô falando. Sua boca saliva. Sim, você tá salivando. Sim. Isso é a acidez do vinho trabalhando. Então, a gente tem aqui um vinho feito com a casta Sauvignon Blanc, que é uma casta que tem um alto nível de acidez. Então, depois que a gente toma um golinho, a boca começa a salivar bastante. Vamos fazer o teste aqui com o presunto curado. Vou pegar um pedacinho aqui, que tem bastante gordura. Pode ficar à vontade. E aí a gente pega o vinho junto. A gente foi dando uma mastingadinha, né? A gente percebe que a gordura vai espalhando na boca e depois quando a gente vem com o vinho dá uma cortada nessa sensação de untuosidade que tem, né? Então aqui você tem uma coisa com bastante gordura e a acidez equilibrando. Gostou dessa combinação? Gostei muito. Esse é um exemplo de charcutaria, o presunto curado, que vai muito bem com vinho branco. Porque aqui a gente tem aquele sabor umami que eu falei que pode dar bem errado com alguns vinhos. E pode dar errado com tintos por conta dos taninos do tinto. Então vai criar ali um gosto estranho, uma coisa meio metálica que não dá muito certo. Com o vinho branco fica perfeito. Vamos fazer o teste então de como seria essa sensação desse umami com o tanino na prática, para ver se vamos ver se combina ou não. A gente vai pegar então aqui como exemplo um vinho tinto, um Chianti, feito com a uva Sangiovese. E esse é um vinho que tem uma boa intensidade de taninos. Opa, prontinho. Essa aqui. Obrigada. Imagina. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos sentir como que é o vinho na boca, depois a gente pega a charcutaria. Ele é um vinho bastante intenso. Tem bastante intensidade de sabor. E aí, como que a gente sente esses taninos, né? Você passar a língua no céu da boca, você vai sentir uma certa rugosidade. Você sente que em cima das gengivas, na lateral, sua boca tá puxando, meio áspera. Então, é essa sensação de adstringência. Esse é o tanino. Agora, vamos ver... Esse é um vinho com bastante fruta até, né? Vamos ver como fica essa junção aqui, então, Vou pegar daqui, que é mais fácil. Com o vinho com tanino. Opa. Vou provar, hein? Pode ir, ok?
O vinho passa um pouco por cima. Não De combinou. intensidade de sabor. E não combina. Cria um gosto... Criou um choque. Sente agora que engoliu, assim. Com um gosto meio... até meio metálico, Tá assim. travando um pouco a minha boca. Não dá certo. Dá um choque, eu sinto que é um choque. Então o vinho branco fica muito melhor nesse caso aqui. Um outro item aqui que a gente pode harmonizar com o vinho branco, que eu acho que vai dar super certo, é esse salsichão com o picles, né? Então a gente vai ter aqui uma coisa de um sabor um pouco mais leve. Esse daqui. Esse mesmo. Que tem ali também o picles que tem uma acidezinha mais elevada. Então eu vou tirar aqui um pedacinho. Vamos lá ver. Preciso provar o vinho antes? Não, já entendi. A gente conhece como que tá o vinho, a gente pode ir para a harmonização. Tem uma coisa muito legal. Foi sem querer, mas ficou muito legal. Porque aqui, pelo que eu tô vendo, tem cenoura, parece ter um pimentãozinho também. Picles. E uma característica marcante da Sauvignon Blanc é uma notazinha vegetal, que lembra um pimentão verde. Olha! Né? Então aqui, além de ter uma charcutaria, um item de sabor mais leve, a gente teve essa combinação dos elementos aí, porque tem o toque vegetal ali e tem o toque vegetal no vinho também. Então deu match. Deu match, deu um super match. E me conta de outras possibilidades de combinações. Vamos aproveitar que a gente tá com o Chianti na taça, um vinho mais encorpado, que tem uma acidez legal também. Então aqui esse Chianti, a chave dele é essa acidez elevada, né? E vamos provar com o salame. Vou pegar aqui. Forte com forte. Forte com forte, um não passa por cima do outro, né? Diferente desse aqui que esse tinto acabou passando, com o salame, o Chianti ficou super legal. Vamos fazer uma outra harmonização, vamos terminar esse golinho aqui com um outro tinto. E a gente vai para um tinto feito com a uva Pinot Noir. Que é diferente, bastante diferente do anterior. É bem diferente. Com licença. Obrigada. Imagina. Qual combinação a gente vai fazer agora? Vamos lá, vamos dar uma provadinha no nosso vinho pra gente ver como ele é. Menos ácido que o anterior. Como que a gente tá sentindo esse tanino na boca comparado com o anterior? Eu achei ele um pouco frutado. Ele é um vinho mais frutado. A Pinot Noir tem essa característica de nota de frutas vermelhas. Morango, framboesa, cereja. A Sangiovese, que é a uva do Chianti, também. Mas o que a gente tem de diferença nesses dois vinhos pra gente entender como vai funcionar com esses itens, então? Aqui o Chianti, a gente tem um vinho mais robusto, com mais tanino. Esse aqui tem menos. Não sei se você quiser voltar no vinho, essa Sim, sensação de deu pra secura perceber. na boca do Pinot Noir é menor. É. Né? Esse Chianti tem uma passagem considerável em barris de carvalho, que trazem esse toque de defumação, né? Para combinar com um item mais pesado. E o Pinot aqui tá mais leve, tá mais na fruta. Eu acho que ele vai ficar super legal com o pastrame. Que é uma carne que não tem tanta gordura quanto o salame ou esse aqui que a gente provou. É mais tem um suave. sabor mais delicadinho, então eu acho que vai dar super certo. Vamos testar. Deixa eu pegar aqui. Opa. Dá pra sentir que flui.
flui super Flui. bem, né? Então, o segredo... Não tem estranheza. Não tem estranheza. Como a gente vai ver, conforme a gente vai provando, a gente vai vendo que o segredo é basicamente o que eu te falei. A gente precisa ver peso, a gente precisa ver elementos que vão combinando, e aí a gente pode escolher um vinho que vai dar super certo com os itens que a gente tem. Agora vamos fazer um jogo. Para cada item que eu vou falar para você, você me diz qual tipo de vinho. Tá bom, vamos lá. Bacon defumado. Tá, bacon, a gente vai com um vinho amadeirado por conta daquele toque defumado. Copa. Copa vai bem com tintos mais leves. Pepperoni. O pepperoni, ele é picante, então você só precisa tomar cuidado com o teor alcoólico do teu vinho. Se for muito alto, vai ficar muita picância. Então, vinhos com baixo teor alcoólico. Ramon. Ramon, como a gente viu na prática, brancos vão ficar perfeito. Salame. Salame vai precisar de vinhos que tenham uma boa acidez, um corpo ali médio encorpado, então Chianti, por exemplo, para salame, perfeito. Pastrame. Pastrame também vai ser tintos de leve a médio corpo, pode ser com a uva Pinot Noir, pode ser com a uva Merlot. Peixes. Peixes a gente vai dar uma preferência para os vinhos brancos. Patês e terrines. A gente pode ir tanto com branco, rosé ou até mesmo espumante com esses patês, vai ficar sensacional. Estela, é importante servir água para os nossos convidados, né? Sim. Não só para hidratação. Exatamente. A hidratação é um ponto importante, então a gente está consumindo bebida alcoólica, é importante você alternar a água junto para você ir se hidratando, mas também quando a gente tem itens diversos, é legal você ter água para limpar o paladar e conseguir sentir melhor o sabor daquilo que você está comendo. Então você comeu, e não tem ordem, né? A gente vai estar numa tábua assim, eu vou pegar um desse aqui, depois eu vou voltar para esse aqui. Então, comi alguma coisa mais forte, eu tomo uma aguinha e depois troco para Limpo o sabor e vou pro próximo. Exatamente. Estela, muito obrigada pelas dicas. Eu adorei a aula de hoje. Foi um prazer. E eu te espero na próxima aula.